Eu acabei de voltar do cinema, de assistir Backrooms. E aí, o filme é bom, não é? Faz jus à lenda urbana? Meu nome é João Vitor Mouk e esse é só mais um crítico. It's beautiful. Am I right? Hello? Backrooms. E aí, um não lugar. O filme é bom, não é? Bom, antes de mais nada, a gente precisa contextualizar o que são as Backrooms, né? É uma lenda urbana que surgiu na internet. Eu acho que de certa forma ela tem o intuito de ser um pouco familiar, porque todo mundo já viu algum lugar que pelo menos lembra uma backroom, porque na verdade as backrooms elas nada mais são, como o próprio filme vai explicar, memórias distorcidas. Então muitas vezes a gente pode até sonhar com uma coisa que a gente lembra de uma maneira distorcida e que lembra uma background e tal. Então, quando ela surgiu na internet, tinha aquele negócio do, nossa, ser um pouquinho familiar, né? Ao mesmo tempo que parece ser um lugar comum, é um lugar muito grande e que os cômodos não fazem muito sentido e é tipo um labirinto, é um lugar gigantesco. E, cara, como o filme adapta isso? O, o universo ali, né, das backrooms, podemos colocar assim, eu acho ele bem adaptado no filme, tá? E bastante bem adaptado. Pra quem é muito fã da lore da lenda, talvez sinta falta de algumas coisas, como, por exemplo, os níveis mais explicadinhos, ou com certeza quem é muito fã vai ter os níveis preferidos e não aparece tantos níveis assim diferentes. Tem níveis diferentes, inclusive, quanto mais diferentes são os níveis, mais eu ficava, nossa, quando eles apareciam na tela, sabe? Porque eu não esperava ver aquilo. A gente logo no começo é introduzido ao lobby ali, né? Que é o nível 0 das backrooms, que é aquele amarelinho, tal, clássico, pelo que parece o escritório. Inclusive, acho que falta um pouquinho do zumbido das luzes fluorescentes no lobby, mas o filme vai apresentando as mudanças nele ali aos poucos, né? Tipo assim, eu acho que a primeira coisa que aparece assim fora do lobby, primeira sala, né, primeiro nível diferente, é o das roupas sujas lá. E aí, beleza, não vou dar spoiler da trama, tal, não sei o que, só quando eles saem dali, aí eles começam o filme começa a mostrar umas salas meio diferentes. E aí é o momento que eu fico mais tipo, caraca, que doido, caramba. E o primeiro ato do filme é muito bom por causa disso, porque ele tá meio que apresentando o lugar ali. E apresentando os perigos do lugar, né? E, cara, o primeiro ato do filme é excelente. Eu cheguei até a pegar o celular na mão e pensar, cara, eu acho que eu vou me distrair um pouco, porque quando eu fui assistir Backrooms, eu tava esperando muito mais uma história de ficção do que de terror. Talvez tenha sido um erro meu. Eu sabia que era um filme de terror, mas eu não achei que fosse dar tanto medo assim, sabe? O primeiro ato realmente é assustador. Ao ponto de que talvez se eu soubesse que era tão assustador, eu nem teria ido, porque eu nem tô nessa vibe toda de ver filme de terror, tá ligado? Claro, eu queria trazer a crítica aqui pra vocês, mas eu tava numa vibe muito mais da ficção da lore ali do Backrooms do que do medo, do terror e tal. E o primeiro ato é um baita filme de terror, sabe? O problema eu acho que é justamente quando sai do primeiro ato, porque aí o filme tem uma proposta meio de mudar de protagonista, né? Tipo, a primeira pessoa ali do filme muda. E eu acho que isso seria um bom elemento se tivesse se mantido para o terceiro ato. Tem uma chance que eles desperdiçam, que é de mudar o protagonismo mais uma vez para o doutor, que estuda as backrooms ali. Mas eles não fazem, então acho talvez uma mudança meio X ou que fica meio jogada, talvez um pouco mal explicada, mas ok, é a proposta do filme. E aí, cara, assim, sobre o primeiro ato do filme eu nem tenho muito o que falar, porque é realmente muito bom. Ele vai apresentando as backrooms ali, você vai entendendo mais ou menos como funciona, né, os labirintos, ou como não funciona, porque é tudo uma doideira ali. Você vai vendo as salas diferentes, você vai vendo aquele ser misterioso ou aqueles seres misteriosos correndo atrás
dos personagens ali e você fica com medo real. Porque é um labirinto. E um labirinto que não faz muito sentido as coisas. É muito doido, é muito doido. Então é divertido. É muito divertido o primeiro ato. Dá um medo, tá? Pra quem gosta de filme de terror, acho que vai gostar bastante do primeiro ato do filme. E aí, cara, é isso. Pra mim, não tem muito o que acrescentar porque é ótimo. É ótimo mesmo. Assim. Se o filme acabasse ali, talvez seria um 8,80 e tantos, quase 9, tá ligado? O problema é que o segundo ato começa, ele começa bem, né? Aí a gente muda ali um pouco do, como eu disse, da perspectiva ali da primeira pessoa. Acho que não é um spoiler dizer que muda ali pra perspectiva da terapeuta ali, eu esqueci o nome da personagem. Inclusive, né? Se os personagens fossem tão marcantes assim, eu lembraria o nome deles. Inclusive, eu acho que o desenvolvimento de personagens, principalmente da terapeuta, fica devendo um pouquinho. Até porque o do primeiro personagem principal do filme, a gente consegue entender um pouco melhor. Contar a história dele um pouquinho melhor. Até porque ele conversa com a terapeuta, você consegue ver as conversas dele com a terapeuta. Agora, o desenvolvimento dela fica meio que só no sonho que ela tem ali, a gente entende que a mãe dela tinha algum problema e tal, e que ela tem alguns traumas e casa antiga e tal, e o que é legal, tá? Porque, de fato, a casa antiga dela parece um pouco uma backroom, e aí tem uma cena que vai fazendo a transição da casa dela até as backrooms, e é ótimo. Porque a primeira mudança que faz, parece que melhorou a casa dela. Porque a casa dela era tão bagunçada, tão cara de backroom, que a primeira transição para uma backroom já parece melhor do que a casa original. É muito legal isso. Mas enfim, eu acho que tem alguns lances não ditos assim, meio Jordan Peele, tá ligado? Só que o segundo ato, quando troca de protagonista, eu acho que ele começa muito bem. Eu acho que ele cria, inclusive, uma tensão muito fera. Tem uma cena que tem alguém atrás dela. E aí ela fala, por que você tá se escondendo? E aí aparece tipo, meio que só o olhinho assim em volta. Na hora que eu vi essa cena, eu falei, mano, que foda. Só que daí pra frente, eu acho que o filme dá uma descambadinha. Aliás, acho que não. Acho que daí pra frente, o filme começa a mudar de tom, que é um momento onde tem meio que o embate, não físico, mas psicológico ali, literalmente, dos dois protagonistas, né? E aí você tira o filme um pouco do campo do mistério, do que são essas criaturas que estão lá e que representam o perigo das backrooms e que tá perseguindo eles e tal. E aí você traz mais para uma... Você consegue entender o que são aquilo. Mas ainda assim, você tem aquela impressão que você tem durante todo o filme da bizarrice, do tipo assim, meu, não é que esse filme ele dá medo, esse filme te perturba, entendeu? É meio perturbador as coisas que você tá vendo. Nessa cena, né, do embate deles, que é a cena do jantar ali, cara, tem muitas coisas que acontecem que você fala, meu Deus, que bizarro. E é até meio nojento, e você fica tipo, meio... caralho. Porque... Então, apesar de você estar tirando o filme ali do campo do mistério, e eu particularmente gosto mais quando tem alguma entidade, algum perigo, alguma coisa assim num filme de terror, gosto mais quando é um ser meio misterioso do que quando mostra muito a cara do monstro, e aqui eu vou chamar de monstro para ficar mais fácil, tá? Porque eu acho que quando você escancara o monstro, em algum momento do filme, isso vai se resumir em você dar uma porrada no monstro e sair correndo. O que inevitavelmente acontece em algum momento do Backrooms. Mas enfim, apesar de você tirar os monstros do campo do mistério e do terror psicológico ali, que eu prefiro a ideia, continua funcionando nessa cena do embate, do jantar. Porque é bizarro o que você tá vendo. Como eu disse antes, é perturbador. Você olha meio assim, te dá um nojo, dá uma sensação estranha, sabe? Porém, existe um momento que aí sim, eu acho que daí pra frente o filme descamba e muda o tom do filme, que é um momento que chega um outro monstro
diferente dos monstros que já estão ali, mas ele é menos humanoide e mais monstrengo. Então ele é maior, ele é mais forte, ele morde, ele é mais esquisito. Não sei se ele é mais esquisito, mas ele parece mais um monstro do Scooby-Doo, basicamente. Aí você Scooby-Dooza um pouco o filme, porque aí fica aquele monstrão que faz meio bobão, que só corre atrás. E aí você tem o protagonista correndo, aí o protagonista torce o pé, aquelas coisas de perseguição, muito Scooby-Doo, tá? Aí daí pra frente acho que o filme Scooby-Dooza, isso não é uma crítica a Scooby-Doo, eu amo Scooby-Doo, mas se você tá num filme de terror psicológico e de perturbação, de bizarrice, de labirinto e tal, o objetivo acho que não é você colocar um monstro pra ficar e o protagonista, ai meu pé, ai a chave do carro, não tem isso, tá, mas é o clichê, ai a chave do carro caiu, entendeu? Você bota meio no clichê ali, mas ok. E aí eu acho que, inclusive, talvez uma boa solução para sair desse momento Scooby-Doo do filme, que é o monstrão, ou correndo atrás, grandão, gigantão, e o bobalhão, correndo atrás do protagonista, eu acho que você poderia ter introduzido os conceitos de backgrounds maiores. Então, tipo, todas as backgrounds que aparecem ali no filme, e tem umas bem legais, como eu disse antes. Então tem uma lá que parece a Pool Rooms, que é aquela das águas, que você olha e fala, ah, essa eu conheço. Aí tem uma da árvore de Natal lá, que troca a luz é vermelha, você fica, ah, meu Deus, nossa, que bizarro, tá, não sei o quê. Tem umas legais, tá ligado? Todas elas são meio, tipo assim, poucas salas parecem outros níveis. A maioria parece só um lobby, um nível 0 piorado, tá? Mas enfim, nessa hora da perseguição, acho que você poderia ter apresentado os conceitos maiores. Eu sei que é uma adaptação, então na adaptação você tem que fazer o que é possível, né, e tal. Mas, tipo assim, se nessa hora que você está fugindo do monstrengo, você introduz os conceitos, tipo assim, porra, cidade vazia, a floresta, não sei o que lá, tá ligado? Uns mais campo, tem um que é do trigo, né? Tipo, campo de trigo, tipo, você coloca uns bagulhos maiores, mais abstratos, né? Tipo, meio céu aberto e tal. Cara, até o estacionamento ter aparecido seria muito legal. Estacionamento vazio. Pô, e é uma background muito foda, né? Estacionamento vazio. E fácil de adaptar, tá ligado? Só que não, meio que você continua mais do mesmo ali, parece o mesmo labirintinho, assim, e tal. E aí tem um momento que acho que é a última backroom que aparece, que é basicamente uma backroom da loja, né? E aí não é um spoiler porque logo que ela entra você já entende que ela não está na loja, é uma backroom e tal. Só que aí que é a questão. Quando tem essa questão aí de beleza, chegou agora, não tem mais escapatória, vai ter que lutar contra o bichão, ah, Scooby-Doo, where are you? Mystery, tá ligado? É isso que acontece. Aí você pula pro que pretensamente deveria ou poderia ser o terceiro ato do filme. E aí se você troca o protagonismo de novo, acho que isso funciona bem, porque aí você traz pra perspectiva ali do cientista que está estudando as backgrounds e tudo mais, mas, tipo assim, esse possível terceiro ato é um desperdício, porque, teoricamente, ele viria para explicar. Só que ele não explica. E aí você fica, tá, se você não vai me explicar, por que você colocou ele? Se não serve para me explicar, para que ele tá ali? E aí até um final meio confuso aqui, agora sim, pequeno alerta de spoilers, mas os cientistas lá, a galera acha o protagonista e aí fica um negócio tipo meio assim, você não entende se eles ainda estão nas backrooms, mas é um nível habitado por seres humanos, se é fora das backrooms. Aí eles falam que eles acharam, né? Não é que eles criaram, eles acharam as backrooms, eles estão estudando e tal, mas tipo assim, fica um negócio meio não explicado. E aí o filme acaba nessa proposta de não explicar, o que para um público muito nichado, acho que isso pode ser uma boa solução,
talvez uma solução ok. Boa não, mas ok para um final do filme. Agora, a gente sabe que pro grosso do público, a galera vai... É aquele final que a galera que termina e fica assim, nossa, porra, que basta de final, hein, tal. Eu sei que nem todo final de filme, gente, tem que ser pensando no público médio, que todo respeito do mundo, mas que é o público de Velozes e Furiosos, Transformers e afins, e que tem que amar, e que tem que sempre ter a jornada do herói, não é isso, tá? Mas, tipo assim, eu acho que pro que você construiu ao longo do filme, não acho que essa é uma boa solução pro final, sabe? Até com o protagonista do primeiro ato, você poderia entrar mais na lore ali que ele se propõe a contar. Tipo, em algum momento eles falam que as backgrounds memórias distorcidas e tudo mais. E, cara, seria perfeitamente plausível se você ou apresentasse melhor o conceito das entidades e como é na lore oficial, né? Você ter uma entidade diferente para cada nível, ou você poderia colocar algum morador que já está lá faz tempo e que convence o protagonista de que já que ele gosta de ser sozinho e que ele é um babaca, que ele é um otário, que lá é o lugar dele, ele vira um novo morador, se tornando o vilão oficial daquele nível, tá ligado? Você poderia ter inúmeras formas de entrar melhor na lore e conectar isso com a história. Mas parece que no fim das contas ele apresenta muito bem as backgrounds, constrói um terror psicológico muito bom, constrói a tensão na transição para os monstros, a transição é muito bem feita, mas quando entra o monstrão, parece que o filme se perde completamente. Aí vira Scooby-Doo, e aí o final é meio qualquer coisa. É tipo, parece um final de preguiça. Sem brincadeira, parece que planejaram um final e falaram assim, não vai dar, vai ficar muito longo. Ah, corta aí pela metade. E aí, tipo assim, primeiro ato, já viu aquela imagem do cavalo? É isso, o filme é isso. Vou ter que resumir o filme nisso aí. O primeiro ato é muito bem construído, o segundo começa bem, descamba, e o terceiro é horrível. Vou nem dizer horrível, é ruim. Mas aí, pro que você estava esperando assistindo o filme, você sai do cinema decepcionado. Então, basicamente, essa é a minha crítica sobre Backrooms. Basicamente falei aqui mais do roteiro, né? Figurino eu acho um pouco meio medíocre pra ruinzinho. Trilha sonora poderia ser melhor. Acho que até os sons da sala, os silêncios poderiam ser mais presentes. A filmagem, eu gosto da maneira que é filmado, acho legal, faz parte da construção do terror psicológico e tudo mais. Mas tem alguma coisa ali na fotografia do filme que acho que é fora de tom. Tem cara de filme atual 2025, tá ligado? Eu sei que a gente tá em 2026, mas tem cara de filme 2025. E aí talvez seja o color grading, tá ligado? Que, pelo que eu entendi, o filme se passa em 1990. Então, acho que a filmagem ali, o tom da filmagem, tá ligado? Não exatamente a filmagem em si. O tom, eu acho que poderia dar um climinha mais nostálgico, sabe? Mais, pelo menos, se não quer fazer anos 90, você faz ele meio 2000, tá ligado? Mas é porque dentro dessa história, você colocar um tom de filme muito 2025, eu acho que distancia um pouco, sabe? Tanto é que os momentos que o filme aparece sendo gravado por câmera é infinitamente melhor, tá ligado? Se você faz um bagulho desse assim, meio Bruxa de Blair, tipo assim, o filme inteiro por câmera, caralho, a nota subia lá pra puta que pariu. Como é um roteiro, tá ligado? Mas, enfim, o filme funciona melhor quando ele é filmado pelas câmeras. Acho que a filmagem geral, assim, ela tem um tomzinho meio atual demais, tá ligado? Parece um filme adolescente da Netflix. E aí você poderia ter deixado isso um pouco mais retrô, que acho que cabia mais dentro do tom do filme. Mas é basicamente isso. A minha crítica principal é o roteiro, que começa muito bem, descamba, mas você tem que ver
e tirar suas próprias conclusões, tá bom? E aí você volta aqui nos comentários e me fala o que você achou. Essa é a minha crítica de Backrooms. Tava muito hypado para assistir, confesso, mas ele me decepcionou um pouquinho. Por isso a nota dele é um 7.14. Gostaria de dar uma nota maior. Até o primeiro ato minha nota estava sendo 8 e lá vai pedrada, como eu disse. Mas ele se perde, por isso a nota cai. E basicamente é isso. Quando a gente chegar em 5 filmes, tá? A gente vai ter o nosso top 5. Quando a gente chegar em 10, a gente vai ter o nosso top 10. E a gente vai estar sempre atualizando esse top 10, tá? Então agora a gente só tem críticas de 2 filmes. Backrooms foi melhor que Michael, então não tem por que colocar ali. Mas assim que a gente tiver as 5 críticas, eu vou fazer o ranking delas, qual que eu achei melhor. E depois quando tiver 10 vai ter o top 10 sempre. E vai ser sempre atualizado esse top 10, tá? Então, se você quer acompanhar sempre esse ranking, as críticas e tudo mais, se inscreve aqui no canal, dá uma moral, deixa um comentário aqui falando o que você achou do filme. Se você não assistiu, se você tá empolgado para ver, curte o vídeo, compartilha com alguém que ainda não viu Backrooms, mas quer ver, tá bom? Um beijo, valeu! Essa é a minha opinião, mas quem sou eu para dizer? Eu sou só mais um crítico.